Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você, esse é o plano. E água mineral Palmares. Saudável como a sua vida. Bom dia, pessoal! Estamos começando mais uma semana e hoje aqui, é claro, ai que saudade, né? Que saudade! Que a gente tava da Rosa. É isso mesmo, também já faz umas semanas, né? Então, né? Ah, teve feriado, né? Feriado, assim, né? toda semana E não é, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Agora eu vou contar. Vou contar, vou entregar você pro pessoal de casa. Não, vamos. Essa mulher tem uma agenda muito cheia, gente. É muito compromisso de trabalho. Aí dá nisso, né? Então, graças a Deus. Graças a Deus, amém. Não, né? nós não estamos reclamando, não. Quando aparece, né, de repente é assim, porque no começo do ano, normalmente não tem nada, né? Complicado, então, né? Vai chegando essa fase que começa a ter muita coisa, né, Rosa? É isso, é daqui até assim, novembro, dezembro, né? Isso. E dentro dessa profissão, por isso que a gente está tentando sempre, mesmo na área, né? A gente seguir para um outro ladinho assim. Isso. Porque é complicado a gente depender, né, das pessoas. Nossa, aí. tá Então complicado. você está sujeita. E eu não sou funcionária pública, não sou nada. Então, assim, se eu trabalho, eu recebo, você não trabalha. Não recebe. Né? Então agora eu estou trabalhando bastante, Tá graças certo. a Deus. Não, graças a né? Deus, amém. É Mas assim tá mesmo. bom. Então a gente vai, mas que dá saudade vir aqui dá. Acho bom, que a gente fica com saudade dela, né, gente? Tudo bem que a gente reprisa a Rosa, que é pra gente matar a saudade, né? E as tuas receitas, você sabe que é sempre o pessoal de casa acompanha ali, gosta muito. Ai, que bom. Então, eu tá agradeço muito. Nossa, as pessoas são muito carinhosas, né? Elas veem e falam, então isso fortalece mesmo, né? Já falamos aqui, mas é bom. Mas é bom estar presente, né? A gente vê uma saudadinha aqui, ali, né? Do povinho. Tá bom. Nós somos família, gente. Não adianta. Nós somos, graças Né? a Deus. Não adianta. Bom, e hoje ela vai fazer uma receita deliciosa para esse calor que a gente vive nessa cidade. Ô, calor, hein, Rosa? O que é isso? Né, eu acho assim, eu dei tanta receita de inverno. Eu acho que nunca Catanduva teve uns meses tão gostosos, né? Fresquinho. Fresquinho. E vai pesquisar receita de inverno. Agora, não. Sabe quando você não pensa em outra coisa? Não, tem que ser gelado, tem que ser gelado. É muito quente, é muito quente, é muito quente. E agora então nós vamos entrar nas receitas pro verão. Isso. Não é, Rosa? Então, ó, vai vir picolé, vai vir mousse, saladas, mousse, é não verdade. é, Rosa? Principalmente da parte salgada, né? Assim, fazer umas coisinhas montadas ali. Leve, gostoso. Olha, vou pegar na boca. Chegando esse horário, a gente vai ficando com fome, né? Bom, e por onde que a gente começa? Porque eu só vou passar os ingredientes pra vocês logo após o comercial, né, gente? Então agora a Rosa vai mostrando pra depois eu passar os ingredientes. A receita é super complicada. Ah, eu imagino. Nós vamos ter bastante tempo para conversar hoje. Mas nós não conversa. Não. Pois é, então, é por isso que eu fiz, para dar tempo da gente falar. Bom, então tem tempo. Então vamos falar do curso? Vamos falar do curso. Fala. Olha, o chefinho, para quem não sabe, né, eu acho que todo mundo tá sabendo, porque se não é aqui, em todo lugar eu falo, né, porque eu adoro. São crianças muito fofas, muito especiais, e elas estão ali cada vez mais, a gente se surpreende, né? Com a capacidade, porque elas querem fazer, elas querem pôr a mão na massa e então o cardápio já está direcionado assim, não, é diferente, é prático, é gostoso, tudo bem, mas vamos direcionar alguma coisa que elas possam, cada uma fazer o seu individual, né? Elas saem realizadas, que delícia, e a gente também, né? Também. Então, assim, o chefinho de sábado de manhã e sábado à tarde, que é o horário que todos poderiam ir. Aí depois, se você quiser, a gente deixa o telefone. Por favor, mas já depois não, já deixa agora. já. Então tá. Ai, que negócio desde depois nada. Inclusive, nós já combinamos, né, gente? Mês que vem é o mês das crianças. Então nós vamos pegar essa turma aí pra gente gravar e mostrar pra pessoa. Não, eles estão doidinhos, então é porque eu já levantei a lebre, né? Já falei. Então eles estão ali, não, qual que é o cardápio, o que nós vamos fazer? Eu falei, bom, outubro vai ser bem recheado, né? Porque é o mês das crianças. E o Halloween.
né? A gente adora brincar na culinária de Halloween. É uma delícia! Então, assim, né? Não sei, daria pra fazer. Eu acho que eu vou começar antes. Tanto que eu vim inspirada hoje de fazer aqui o picolé. Que eu falei, vou deixar em outubro. Eu falei, não vou deixar em outubro. Vamos fazer agora, né? Vamos fazer. Já estamos no depois espírito, né? Inventa outras coisas pra... Vixe, tem muitas, Vixe, né? Então é isso. Bom, o telefone, né? O meu celular é 99623-5036. E tem a Rosa também no Facebook, gente. Entra lá, ó, Rosa Ferreto, entra em contato, deixa recadinho no Messenger, ela volta a procurar, enfim, ó. Tem a turma do chefinho, são crianças de quanto a quantos anos, Rosa? De 6 a 12 aproximadamente. 6 a 12 aproximadamente. Isso. No máximo 10 alunos por turma, porque não tem condições. E não é assim, só pela falta de espaço, porque não é falta de espaço, não, é mas é pela atenção dada a cada aluno. Eles precisam aprender, eles precisam compreender aquilo que eles estão aprendendo, né? Atenção é tudo mesmo, né? Porque mesmo eles fazendo, não é porque são crianças que a gente pode, sabe? Não, pelo contrário, a gente não pode subestimar de jeito nenhum esses bichinhos, porque eles têm uma capacidade, eles estão tendo receitas de adulto. Sabe? Mas dentro da parte de brincar, né? Que é gostoso. Lúdica. Lúdica. E eu, assim, como professora e como adoro criança, então pra mim é um prato cheio. Eu adorei. Então a gente brinca com os alimentos e sempre pondo aquele conceito, né? De tudo, da vida também, né? Assim, de como a gente convive em sociedade. Então, no geral, professora e mãe é aquilo, né? A gente não vai mudar nunca. E assim, não precisa esperar um mês pra gente encaixar, porque às vezes tem uma criança que não pode vir, né? Então a gente vai dando um jeito e coloca assim, dentro, né, da medida do possível, a gente vai encaixando, vai colocando as vaguinhas, tudo. Ótimo. Então, só deixar. Eu agradeço. Então tá todo mundo convidado. Quem tiver filho, neto, bisneto, coloque no curso. Aproveite, estimule isso nas crianças, porque não é o fato de só saber cozinhar, é o fato de estimular a conhecer novos alimentos e se alimentar adequadamente. É essa, assim, a ideia de quando a Rosa começou, é de estimulá-los a conhecer alimentos que eles não estão habituados a comer. E a partir daí, então, começar a comer. E agora a gente está, assim, graças a Deus, dentro da gastronomia, da culinária, estamos descobrindo o valor dos alimentos, né? Para que servem. Então, cada coisa que a gente usa, fala, gente, vocês sabem, por exemplo, o pão de queijo, né? Que nós já fizemos. Então, você sempre tem algum acompanhamento que tem legumes, mas, gente, dentro do paladar da criança, né? Não é nada, sabe? Aquelas coisas assim, fit que tem muita sem gosto, né? Assim, muita gente não se encaixa muito por causa disso. E então, daí você falou, vamos fazer um pão de queijo. Não, mas vamos pôr orelhinha nele, né? Então, de repente, ali, o ratinho, nós já fizemos um palhacinho e vamos colocando ali. Essa última vez nós fizemos o danoninho saudável, que é de inhame. Você sabia? Eu não. Então, fazendo ideia. Inhame e morango. Olha que delícia. Se quisesse um pouquinho de açúcar. Fica igualzinho, a mesma textura. Inhame não tem gosto de nada, não tem gosto de nada. Então, ficou ali a textura e o sabor do morango. Aí eles adoraram. Então pode fazer pra gente também. Eu gosto de dar maninho. Né? Vamos fazer. A gente faz isso. O pessoal de casa, né? Pra fazer pras crianças também. Com certeza. Bebê. Já dei pro meu netinho novo, um bebê lá. Nossa. É muito fofo, né? Come tudo. E a gente ama. Que gostoso. Né? Então tá bom. Então, bom. Vamos botar no liquidificador. Conversar, né? Ainda. Um pouco. Tá bom? Gente, ó, a receita inteira. Eu tô fazendo meia para dar tempo, né, de ver se a gente congela, até vamos finalizar depois, tá? São 2 copos de leite ou meio litro, tá? Leite comum, então é tudo à base de leite. Integral? Integral, tá? Porque aí no sorvete, ele precisa ter aquele índice de gordura para ter resistência, né? Mas ele gela muito fácil, tá bom? Então, 2 copos de leite ou meio litro. São 2 xícaras de leite em pó ou leite ninho, que todo mundo adora, né? Que também eu já vi. Você sabe quando eu era criança? Minha mãe comprava o leite em pó, a gente não falava a marca, comprava o leite em pó só que assim, tinha um controle, né, gente? A gente não podia ficar comendo toda hora. Então minha mãe meio que controlava o leite em pó.
Então nós ia lá escondido e catava uma colher e colocava na boca. Eu e meu irmão, a gente tinha mania de fazer isso. Escondido, né? Escondido. Aí minha mãe catava a gente na cozinha. E o leitinho, ele gruda. Ele gruda no céu da boca. Gruda no céu da boca. Quando você começa a conversar, aquilo tá o leite tudo grudado no céu da boca. Entregava, né? Pronto. Não tinha o que... Não tinha jeito. Ai, que delícia. Nós já aprontamos bastante, né? Nossa. Eu era moleque quando era criança. Menina do céu. Gente, que delícia. Que delícia que é lembrar da vida da gente. Que delícia que é você curtir a vida. Eu falo que essas crianças hoje, dá até dó, né? Porque é tanto videogame, é tanto celular. É muita atividade. É muita atividade, imposta, né? Assim, de repente, e a escola, e são os cursos externos, inglês, e francês, e espanhol, alemão, e vários cursos também, e várias atividades físicas. Isso. Eles não têm tempo de fazer nada, não têm tempo de brincar. E depois, assim, perdeu-se muita liberdade, né? Com essa violência, com lugares. Então, eu não deixo meus filhos. Então, eu não deixo, não consigo deixar meus filhos. E são adolescentes, hein? Né? Não vão a pé, de lugar nenhum a lugar nenhum, eu tenho medo. Não, é bom, né? Sempre. Não é exagero. Eu acho que quanto mais atenção, a segurança melhor. Não tem. Então, tadinhos, o que eles vão fazer? Da escola, né? Então, quando não é aula de educação física, que gosta, né? Ali. Bom, então aqui são 4 ingredientes: o leite, o leite em pó, uma lata de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Vou passar depois, tá bom, gente? Só isso, ó, então só misturar. Só aqui. Misturar agora. Olha aqui. Esse daqui é o sorvete. É o picolé, né? Não é sorvete porque não é cremoso, ele é picolé. Então, coisas que todo mundo tem em casa, copinho descartável de café. E na mesma hora que a gente colocar, deixar assim, tipo meio dedinho assim, né? Tá. Vamos falar 1 centímetro. Na borda. Da borda, meio um pouco dedinho. para baixo. Porque aqui nós vamos completar com morango, porque ele é sensação. Essa receita original, ela iria também aquele suco de morango, mas eu achei que ia ficar muito doce, né? Acho também, e assim, e já que é para ter um vermelhinho, você põe um morango. a gente põe morango lá do Big Bom. Tava maravilhoso, de tardezinha, muito bom. Aqui, pedacinhos bem pequenininhos. Nessa hora mesmo a gente já pode colocar alguns. Isso, porque aí eles já vão afundando, vão misturando. Vai misturando, mas pra gente deixar ele mais ou menos espalhado, a gente dá uma ajeitadinha aqui com a faca, tá? E leva pro freezer. Por de meia a 1 hora, ele já vai estar com uma resistência. Quando ele tiver já uma resistência assim meio cremoso, é hora da gente colocar o palitinho. Tá? Então ele vai no freezer, depois de meia horinha a gente tira e você ele já fixa. coloca. Ó, aqui ele vai cair. Ele vai cair, né? Porque tá ele líquido. tá líquido. Ele tá bom para pôr um moranguinho, que foi o que a gente colocou. Mas então depois de meia hora ele já fica firme. Entendi. Então E depois a gente desse põe. momento, né, em que você enche os copinhos, a Rosa vai encher os copinhos, misturar o morango, deixa por meia hora mais ou menos no congelador para criar uma certa resistência para poder então colocar o palitinho. Para segurar, né? Aí ele consegue ficar assim firminho de pé. Isso a gente põe o morango antes, como nós falamos, né? Então é assim, 1 por 1. Agora tem alguns lá que eu já deixei pronto, que já estão prontinhos. Né? Vamos pôr aqui o moranguinho. E agora é a parte de banhar, né? No chocolate. É isso que eu falo, que é a sensação. Sabe aquele sorvete esquibom? Eu vou falar a marca porque todo mundo sabe, não né? tem problema. É uma delícia. Aquele esquibom é um dos que eu mais gosto. Que tem aquela casquinha fina, né? Chocolate. De chocolate. Aquilo é perfeito, ele é branquinho. Adoro aquilo. Né? E dá pra fazer também, né? Se a gente quiser colocar em forminha de gelo, isso daí, depois tira e banha 1 por 1 e fica aqueles quadradinhos. Né? Que delícia. Esse daqui nós vamos pegar, comer assim no palitinho mesmo, né? Com a casquinha fininha. E deixa eu ver, ó, esse daqui, enquanto a gente coloca lá, nós vamos deixar aqui pra banhar ao vivo.
né? Em tempo real. Eu tô aqui só esperando, Né? Nossa, mas nesse calor assim, gente, Ai, gente, tá muito salivando com esse moranguinho aqui, não é? Fala senhora. sério. Ah, eu tô, né, Rosa? Ô, gente, que coisa mais gostosa do que morango? Ai, é bom, né? Ô, Rosa, o consumo de fruta tem que ser muito grande, de água, coisas que hidratam, né? Nessa Só época, isso. né? Eu, particularmente, eu nunca fui muito de comer, assim, mas eu não tenho fome alguma. Rosa, só Não assim? não é tudo assim, você fala assim, ai, gente, não não dá dá vontade. Você só tem vontade de comer coisa levinha, comer uma salada, comer Isso. um peixinho no vapor. E olha lá, não quando é? a E fome olha bater lá. muito ainda assim, né? Então, Um legumes também, cozinhado no vapor. sim, é gostoso, né? Uma maionese, um salpicão, né? Aí nós já estamos, né? E folhas, né? Muito gostoso. Folhas é uma delícia, bem temperado. Nossa, que delícia, gente. Eu não sei, né? Mas você tá percebendo, eu acho que a gente tá com fome, né? Nós estamos falando. Mas assim, Acho que fome, sim. fome de coisas saudáveis, não é, Rosa? É, saudáveis. Ô, Rosa, vamos fazer o seguinte: a gente vai para um rápido comercial. Na volta, vamos banhar e vamos, enfim. Eba. Provar. Fica pronto na hora. Que é uma delícia. Pessoal, nós vamos para um rápido comercial. Não saiam daí, nós voltamos já. A diferença de comprar no supermercado Big Bom é o atendimento, preço e variedade. No açougue temos carnes fresquinhas todos os dias, além das frutas, legumes e verduras, com preços especiais. Nas compras acima de R$ 150, parcelamos em até 3 vezes no cartão. No Big Bom é assim, você se sente em casa. Mas eu só posso dizer que eu só fico bem ao seu lado. Ou você de Catanduva, dia 22 de setembro, estarei aí no Clube de Tênis Catanduva, levando o meu Jardim Pomar. Aguardo todos vocês. 22 de setembro, hein? Apareçam. Eu já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir sem seus braços. Planeta Surf, agora em novo endereço. Rua Bahia, número 259, no centro de Catanduva. Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, água mineral Palmares está em todos os lugares. Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares. Água mineral Palmares. Há 60 anos no mercado com os melhores produtos, desde o copinho de água até o galão de 20 litros. Com pH alcalino de 9,13, um dos maiores do mundo. Água mineral Palmares, saudável como a sua vida. Falei para vocês que era bem rapidinho o nosso comercial. Vamos lá, então? Anotem aí agora os ingredientes para esse picolé sensação. 2 copos de leite de 500 ml, uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 2 xícaras de leite em pó, 2 caixinhas de morango, 300 gramas de chocolate meio amargo, 6 colheres de óleo, palito de sorvete, copinhos de café descartáveis, tá? Então, esses teve os ingredientes para fazer o sorvete e tem os ingredientes para vocês, então, guardarem. Eu vou
falar como que tudo foi feito no primeiro bolo. Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e despeje nos copinhos. Pingue, né? Assim, coloque os morangos em cubinhos, que eles já estão cortados, né? Coloca dentro das porções, um pouquinho em cada copinho. Leve ao freezer por 1 hora, até ele ficar cremoso. Por meia hora você dá uma olhadinha, até ele poder então ficar fixo o palito. Espete os palitos de sorvete e volta pro freezer. Aí vocês deixam endurecer lá no freezer. Derreta o chocolate com o óleo, coloque dentro de um copo para banhar os picolés. Tira os copinhos, os picolés dos copinhos, que é isso que a Rosa tá fazendo, com o auxílio de uma tesoura, enfim. E banhos no chocolate derretido. Leva pro freezer, quem quiser, para dar aquela endurecidinha e pronto. Agora nós vamos... Divirta-se. Agora nós vamos dar algumas versões. Então, tá todo mundo vendo aqui, olha, diquinhas. Aqui eu vou passar um pouquinho de óleo, porque na hora que for colocar para gelar de novo, depois de banhar, ele não gruda, né? Certo. Então, tanto pode passar aqui como um papel alumínio, né, que a gente coloca, para na hora de escorrer, né, aquele já banhadinho de chocolate, ele solta fácil, tá? Então tá aqui. Outra diquinha, né? Essa calda de chocolate que a gente já derreteu, são 3 tabletinhos de chocolate ou 2 daqueles que a gente compra, sabe? Sim. Então aqui, eu já derreti. Tá, é um chocolate fracionado, que é aquele que não precisa de choque térmico, né? Todo mundo já deve saber. Já. E de 10 em 10 segundos, porque a quantidade é pouca, né, de chocolate. E assim, se a gente for banhar desse jeito, vai ficar aquele chocolate com aquela cascona dura. Sabe aquele que você morde e não consegue porque é muito duro? Para afinar, como ele é a base de óleo, nós vamos colocar aqui um pouco de óleo. 6 colheres aproximadamente. Que é o que eu sempre falo, sabe aquela cascata de chocolate? Sei. Então, lá nas instruções vem, afine com um óleo, né, que daí, por isso que ele não endurece. Por isso que fica então. Que fica, e quando põe ali a fruta direto, aí ele fica aquela casquinha bonitinha, tá? Então, mais uma. E assim, essa versão pode ser feita em travessa. Sim. Né? Se não tiver paciência, ou, né? Às vezes não tem criança, às vezes vai servir numa festa, a gente pode fazer em porçãozinha individual, né? E acaba com essa camadinha aqui por cima. Agora, pra gente banhar, como ele é, né, meio altinho, assim, meio larguinho também, ó, vou colocar mais 10 segundos pro óleo se misturar bem. Então a gente pega um copo que fica mais fácil. Eu trouxe aqui um copo que eu achei que desse, né, a largura e a altura, que dá certinho para banhar. Alguns eu já tirei, mas o calor tá tão grande, nossa, que olha como ele tá até começando a amolecer. Deixa eu pôr ele para cá. E como nós queremos fazer aqui tudo, obrigada, chocolatinho. Então assim, se for banhar ou pão de mel, né, ou alfajor, ou qualquer coisa que queira a casquinha fina, né, o sorvete e tudo, é assim dessa forma. É derretido com chocolate, com óleo. Com óleo, só. Então são algumas coisinhas que às vezes, né, a gente fala assim, ah, não, mas ficou muito grosso. Né? Vamos por aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Aqui como ele fica mais ralo. Fino, ralinho. E em contato com o gelado do sorvete, ele já vai endurecer. Já endurece na hora. Então tá aqui. Olha só. Olha que já vai derretendo, gente. Que coisa. Calor. Né? Eu tirei, né, agora no intervalo. Vamos pegar um inteirinho aqui, ver se ele ainda... Ó, não, estão todos já amolecendo. Todos amolecendo, mas esse tá, acho que mais firminho. Banha, deixa eu pôr mais pra baixo. Ah, tem uma câmera, né? Tem, só. Então... só. Aquela da frente. Isso. Já colocamos aqui. Entendi.
Então vai. E vamos fazendo. Agora esse daqui no calor é uma delícia, né? O rosa, a gente faz uns 3, coloca na geladeira. Coloca na geladeira. Porque não Tudo vai bem. aguentar, porque tá muito calor. Olha né? só. Viu, gente, olha, tá derretendo. Né? E ele tava durinho, tanto que tá até escapando aqui. Vou fazer mais um então? Vamos fazer mais um? Então vai, vamos abrir esse daqui. Olha o moranguinho aqui, que Isso. delícia. Então ele assim, é doce, né? Que é a base de leite e tudo. Mas o morango dá aquela quebrada, né? Ele é azedinho. Então ele é bem refrescante. E quem não gosta de chocolate, eu gosto. Eu também. Quem não gosta não põe chocolate, não banha. Sim. É isso aí. Vamos deixar ele congelar, tirar do freezer. Isso. Vamos colocar Vamos lá. então, um pouquinho Já tá endurecendo. no freezer. Tá. Pronto. Enquanto vai ficar no freezer, Esse aqui também. deixa eu fazer assim. Aí. Ah, não eu cabe, tiro esse pronto. aqui. Vamos pôr. Pode, acho que esse daí era um cappuccino que foi deixado. Coube? Coube. Ah, então Pronto, tá bom. Tá resolvido. Bom, então vamos falar pro pessoal um pouquinho sobre as promoções do Big Bom, pessoal. Olha só, batata 89 centavos, tomate 1,49, maionese, a maionese do sachê de 1 kg, 5,99, papel higiênico, é isso? Com 12 unidades, Floril, 9,99, frango assado aos domingos, R$20. Bom, então fica aí, todo mundo sabe que o supermercado Big Bom fica na rua Gravataí, 272, lá no Parque Flamingo, o telefone 3521-7268. Mas também quero falar para vocês, lembrando do YouTube. Bom, nós também estamos no YouTube, gente. Acessem lá nosso canal, Nova Manhã, inscreva-se, acompanhe, coloca seu e-mail na hora da inscrição, você recebe diariamente no e-mail a programação toda do Nova Manhã. E acompanhe pelo Facebook, Nova Manhã Oficial, e também no Instagram, Nova Manhã Oficial. Combinado? Lá vocês vão ver tudo, todas as publicações, todos os chefes, as chefas que vêm pra cá, que faz comida, o pessoal que vem pro estúdio, enfim, as festas, que a gente tá, todas as festas por aí, vocês também nos acompanham. Muito bom. Eu queria mandar beijo. Manda, Rosa. Tá? Tem a Rita e a Elis, lá da Casa Itaiquara. Elas não perdem um já faz muito tempo, acho que desde que foi inaugurado. Olha aqui, que um legal. beijo para as duas, são umas fofas. Um beijo pra vocês. E um dia a gente vai fazer algum... bem bolado. Um bem bolado. Opa, com claro. os produtos de lá também, porque já é maravilhoso, exclusivo para festas, né? Famosos. Tradicional na cidade. Isso. E beijo para todo mundo. A Lourdes, nossa, gente, eu encontrei a Lourdes e não reconheci, lógico, né? Que ela me parou, falou que, nossa, que ela assiste e tal. Aí ela falou, você não tá lembrando de mim? Eu falei, desculpa, eu achei que era a Lourdes. Eu falei, eu tive que ser sincera. Eu falei, não lembro. Aí ela falou, eu sou a Lourdes, eu trabalhei para tua mãe quando você era pequena. Olha só. Eu falei, nossa, aí veio tudo na memória. Aí vem a você lembrança. lembra, nossa, viu, Lourdes, um beijo. Tá, muita gente, todo mundo que encontra, que são carinhosos também, né? E eles falam muito bem de você, adoram, né? A Conceição vai vir aqui, viu? Conceição, já vamos, né? Olá, a Conceição é uma boleira de primeira. Olá, hein, Conceição? É. Tô esperando você. A mãe da Fabiana, sabe? Sei. Isso. Então. Ela me enrola. Ah, é? Ela me enrola. Eu mandei beijo pra ela, viu? Ah, Semana você mandou? passada no meu aniversário. Eu mandei tá beijo vendo? pra Conceição. Ela te ama, Conceição. E eu amo é um ela. amor. Ela é muito fofa. Ela muito, é. muito. É a nossa E eu turminha. sei mesmo que ela assiste o programa todo dia, que ela Assiste. acompanha E se ela não consegue na hora da música, é ela assiste pega à noite. à noite. Isso, de tardezinha. E nós estamos também com curso lá na Delarte, né? Que seria na segunda. Tem a turminha lá, que ainda todo mundo que for vai ser bem-vinda, né? A Conceição tá lá com a gente já faz anos. Anos que a Conceição tá lá, gente. E a gente E tem um que hora círculo- que é lá na Delarte? É lá das 2h30 às 5. Então, de segunda-feira, das 2h30 às 5. Gente, é só procurar Delarte, onde fica até lá? A Delarte fica lá no nosso teto, que acho que é um outro nome aquele bairro. Nosso teto, ali perto do supermercadinho que tem na esquina, do lado do Posete. Ah, ó. Tá? Era a antiga creche.
E é uma turminha muito bacana, assim, daqueles fiéis que gostam, amam, e a gente tem vaga lá, assim, né? Pode ir tranquilo que vai formar parte da nossa família, né? Muito bacana. Que delícia. Então todo mundo convidado, né? Tá sim. O bom é que a gente convida mesmo, né, Rosa? É que nem coração de mãe, não é? Né, de casa, né? Como se fosse em casa, a gente chama, né? E é muito divertido, porque ali, gente, o que sai de bobagem, você não tem noção, Miquel. Nossa, a gente dá tanta risada. Jura? Ah, é demais. Aquela turma assim, sabe, quando se reúne, né? Mulherada, e tem homem, né? Os meninos são... as meninas não gostam, mas os meninos são melhores que as mulheres quando eles se empenham. Jura? Muito. Conta, Rosa. Eles são melhores? Eles são, nossa, quando você dá massa, na Estação Cultura também, tem 2 meninos lá, mas eles são muito divertidos. A gente mais ri do que aprende, né? Mas eles estão ali quando pega, eu não sei que jeito que tem, que Deus deu essa coisa pra eles, né? Mas é muito... Não, nada de braçada lá. Ai, gente. Ô, Rosa, eu quero provar. Vamos, então vamos. Depois aqui ela tá me enrolando, né? Tá muito calor, né? Vamos gente ver se do céu. Vamos ver se a gente conserva, né? Mas eu acho que dá pra provar, tirando assim do freezer. Olha, eu vou fazer o seguinte. E aí? Amoleceu? Ó. Ah, tá. Vamos ver. Ficou a caracazinha. Tá. Já vou provar. A Rosa vai pegando lá. Vamos. Os outros. Olha isso, gente. Olha que delícia. É que eu fui tirar e eu tirei a coisa, né? Mas ó. A gente banha ele de novo, ó, porque ele deu uma casquinha. E aí? Conseguiu pegar o morango ou ainda não? Ainda não. Pode dar um segundo banho, viu, gente? Eu vou colocar assim deitadinho. Vamos ver se... Pronto. Gostoso, Rosa. Ai, não é? É super caseiro, não tem conservante, né? Algum, não tem nada, assim, só chocolate puro mesmo e o sorvete, aquele basicão que a gente ama. Deixa eu ver se ele deu uma... Colocaria aqui. E aqui, como ele foi feito à base de morango, né? Então, olha, tá derretendo, que coisa. Tá muito quente, né, Rosa? Muito quente. Gente, mas tá muito, muito gostoso. Mas você vê tão caro um sorvete desse, né? Sabe aqueles que a gente vai comprar Magnum, aqueles outros assim? Olha só, tá cremoso, né? O morango ficou ali mais na parte de baixo. Então, aqui, teoricamente, era pra gente colocar todos aqui e enfeitar. Teoricamente, mas não tá resistindo, gente. Tá muito quente mesmo, né? Aqui o estúdio, então, mas fazendo em casa, colocando 2 camadas, fica tranquilo. Rosa, passa de novo o seu telefone, o contato, celular de casa, enfim. Então, vocês podem deixar até mensagem, né? WhatsApp, né? Que assim que eu for ver as mensagens, que eu não fico muito perto do celular. Ó, é 99623 5036. Qualquer informação, pode ser dúvida. Nossa, eu não sei, me passa uma receita assim, né? Se a gente souber ou se lembrar. Eu tenho dúvida quanto à execução de tal receita. Pode falar. A gente passa, às vezes, muito tempo conversando, né? Com gente que nem, teoricamente, nem conhece, né? E são muito fofas. E dão risada, e vai lembrar. E tem... eu acho que eu cheguei a falar dela aqui. Fiquei de ir lá emprestar um livrinho para as crianças. Não consegui, gente. Ele tá assim, cedo, à tarde, à noite, mas eu não esqueci não, viu? Eu lembro, eu tenho lá marcado o endereço, lá perto do Nicola. E para dar ideias, né, pro chefinho. Mas, enfim, isso daí... Ela vai aparecer. É que ela tá enrolada mesmo. Sim. Bom, gente, tá uma delícia. Super refrescante. Aproveitem para fazer agora nessa época, principalmente quando vocês estiverem no final de semana com criança em casa. Super facinho, super rapidinho e super delicioso. Ai, que bom. Bom, nós do programa Nova Manhã, eu e a Rosa, vamos ficando por aqui. Mas olha, tem muito mais no estúdio para vocês. Então não saiam daí, aproveite muito mais o nosso programa, porque ele é feito com tanto amor, com tanto carinho. Isso mesmo. Combinado? Beijo grande e até mais.
Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. Você conhece o Paulo Zulu modelo, como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você é todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Bom dia! Estamos começando mais um Nova Manhã e hoje aqui comigo no estúdio a doutora Cristiane Perry Valentim. Seja muito bem-vinda, Cris, novamente. Muito obrigada, é uma alegria Michele, muito grande muito te obrigada. Olá, amigos do Nova Manhã. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente, aqui com a Michele, nesse programa maravilhoso. E hoje um assunto muito interessante, que eu acho que vocês vão gostar. Tenho certeza disso. Bom, a doutora Cristiane é advogada na área civil da família, é isso, Cris? Exatamente. Eu atuo na comarca de Catanduva, na área civil, né? Também na área da família e sucessões. Sou professora orientadora de pós-graduação da Damásio Educacional e hoje tenho escritório aqui em Catanduva, tenho atuado muito aqui e é a minha cidade de Natal. Estou muito feliz por estar aqui. E nós ficamos muito felizes porque sabemos da competência da grande profissional que está hoje aqui com a gente. Muito obrigada, a recíproca é verdadeira. Oi, eu vou morder ela, gente. E hoje nós vamos falar sobre regime de bens. É um tema até tenso. Nós estávamos conversando aqui, né, um pouquinho antes de iniciar o programa. Realmente é um tema que mexe com a gente, que cutuca a gente, né, Cris? E que realmente o pessoal de casa possa ter algumas informações que normalmente não tem, que normalmente a pessoa não fica sabendo. No caso, quando vai se casar, a gente estava falando sobre isso, tá aquela paixão, tá aquele envolvimento, todo aquele sentimento. Nós nunca sabemos realmente o que o outro está pensando. Então, são fatores que nós vamos abordar aqui nesse bate-papo. Exatamente. Quem já passou por uma separação de bens, né, sabe muito bem dizer a importância do regime de bens. Então, assim, antigamente, há muitas décadas atrás, falar-se em regime de bens era algo irrelevante. Não tinha essa necessidade. Justamente por quê? Porque as relações matrimoniais eram mais duradouras. Sim. Depois, há não muito tempo atrás, isso começou a mudar um pouco.
quando começavam a tocar no assunto, os nubentes, eles eram vistos como egoístas, eram vistos como interesseiros, mas os matrimônios continuaram durando um determinado período consideravelmente bom, né? Só que atualmente falar-se em regime de bens é algo muito relevante, porque o regime de bens, ele cuida de como vai ser o casamento, como vai ser a união ou a união estável, com relação aos negócios jurídicos, com relação à parte financeira e administração dos bens do casal. E isso pode ser escolhido pelos nubentes, pelos interessados. Vale o princípio da autonomia da vontade. Então, o legislador permitiu que os interessados escolham seu próprio regime de bens. Logicamente que ele colocou à disposição alguns regimes e tem também um regime legal. O que é o regime legal? É aquele em que, não havendo uma disposição de vontade, passa a ser o regime legal, que hoje é o da comunhão parcial de bens e antigamente foi o da comunhão universal de bens. Ô Cris, vamos explicar um pouquinho para o pessoal, antes da gente começar a citar cada um deles, quais os regimes que existem hoje? Olha, hoje nós temos 4 regimes de bens. Certo. É comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, comunhão total de bens e separação, comunhão, participação final dos aquestos, me desculpe. Então, vocês podem perceber que são várias, né? Sim. E a gente precisa pelo menos entender. Recapitulando, então eu vou começar de trás para frente. Participação final nos aquestos, que é um regime de bens que foi inserido agora no Código Civil de 2002. Certo. Comunhão total de bens, separação total de bens e comunhão parcial de bens. E além desses 4, tem um regime que a lei impõe que seja ele, que é o da separação obrigatória ou legal de bens. Então, ao todo, vamos dizer, são 4. São 4, mas que pode tem um acréscimo que existam 5. Esse quinto seria a partir de uma certa idade? Isso, exatamente. Isso? Esse quinto da comunhão obrigatória ou legal é quando não são obedecidas causas suspensivas do casamento, para o casamento. Então, é quando há necessidade de suprimento judicial, a pessoa tem entre 16 e 18 anos de idade, precisa de suprimento judicial. Quando um dos cônjuges é maior de 70 anos de idade, também é obrigatória a separação total de bens. Então, tem uns casos específicos na lei em que ela obriga que seja separação total de bens. Certo. Tirando esses casos que são impostos pela lei, certo, no Código Civil e elencados nos seus incisos, nós temos 4 regimes de bens. Que são esses outros, e eu quero explicar um pouquinho para o pessoal cada um, Cris. Vamos começar então pelo primeiro que você disse. Vamos começar pela comunhão parcial de bens, que hoje atualmente é o regime legal. Ou seja, no caso dos interessados não demonstrarem vontade por qualquer outro regime, vai ser inserido no regime de bens o regime da comunhão parcial de bens. Nesse regime, existem os bens comuns e existem os bens particulares. Os bens particulares são aqueles que as pessoas trazem antes de se casarem. Então, se a pessoa tinha um carro ou se a pessoa tinha uma casa, tinha algum bem particular, esse bem, ele vem, mas ele não será comunicado com o outro cônjuge no caso de haver, por exemplo, uma separação e também no caso de haver uma morte, né? Então, tudo que for construído na constância do casamento vai ser comunicado ao outro cônjuge. Importante destacar que, logicamente, que há algumas exceções. Por exemplo, os bens doados, eles não são comunicados. Os bens também de herança, recebidos por herança, não entram na comunicabilidade do regime da comunhão parcial de bens. Certo? E também os bens gravados com cláusula de incomunicabilidade. Agora, se você me perguntar, bom, tudo bem, então eu recebi um imóvel do meu pai, de doação, e me caso com X, certo?
esse imóvel eu coloco ele para alugar. Sim. Então ele passa a ter rendimentos, passa a ter frutos. Isso. Os frutos são comunicados. Então o aluguel percebido por um imóvel doado, ele é comunicado durante a constância do casamento. Entendi. Né? Tem essas peculiaridades. Comunicado, para a gente poder explicar para o pessoal de casa, é assim, esse valor que vem para a família é dividido entre ambos. Exatamente. É isso, exatamente. né? E a administração do casamento no regime da comunhão parcial de bens é feito por ambos os cônjuges. Né? A Constituição Federal de 88, ela igualou os direitos entre homem e mulher. Então, a administração é feita pelos cônjuges. Certo. Tanto que hoje em dia já não existe mais aquela outorga uxória que falavam, que a outorga da mulher permitindo ao marido, não. Existe hoje a vênia conjugal. Então, os direitos foram equiparados nesse sentido. Bom, alguma coisa nós estamos conquistando, não é, Cris? Certeza, graças a Deus, eu falo que assim, com a evolução do mundo, com a evolução das leis, a mulher adquirindo aí o seu espaço também conseguiu alguns direitos. Mas falaremos muito mais sobre esse tema logo após um rápido comercial. Não saiam daí. Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva. Mas eu só posso dizer que eu só fico bem ao seu lado. Você de Catanduva, dia 22 de setembro, estarei aí no Clube de Tênis Catanduva, levando o meu Jardim Pomar. Aguardo todos vocês, 22 de setembro, hein? Apareçam. Eu já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir sem seus braços. Pensou em material personalizado? Imperium Bordados, na Rua Recife 311, no centro de Catanduva. Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, água mineral Palmares está em todos os lugares. Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares. Você conhece Paulo Zulu modelo, como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Bom, continuando esse tema então,
Vamos falar sobre os outros regimes de bens. Os demais regimes. Bom, vamos passar agora para a comunhão universal de bens, que muitos conhecem, né, que estão nos assistindo por terem vivido nesse regime ou por estarem ainda vivendo esse regime. Na comunhão universal de bens, todos os bens, tanto os anteriores como os posteriores adquiridos na constância do casamento, são partilhados, são comunicados com o outro cônjuge. Então, o cônjuge passa a ser meeiro do seu marido ou da sua esposa. Então, para dar um exemplo, né? Fulano tem 10 milhões de reais e resolve se casar em comunhão universal de bens com a ciclana, que não tinha nada nessa data. A partir do momento do casamento, com a comunhão universal de bens, um mês depois, essa pessoa já terá direito a metade do que ele tinha antes, ou seja, já terá direito a 5 milhões de reais. Obviamente que por não ter sido, em algumas hipóteses, de exclusão, de separação, muito justo, né, hoje ele exige um pacto antinupcial. Né? Para você se casar hoje com comunhão total de bens, universal de bens, você precisa fazer um pacto antinupcial. E o que é um pacto antinupcial? Isso, vamos hoje ele é presente em alguns regimes, sabe, Michele? O pacto antinupcial, ele é um instrumento público, né, em que as partes colocam as cláusulas de validade do casamento. Ele tem que ser feito junto ao cartório de notas, por meio de uma escritura pública, e depois tem que ser registrado em cartório. Mas aí é no cartório de imóveis, não é no cartório de notas. Olha! Por que isso? Para que todos fiquem sabendo. E mesmo assim, para ter validade, não basta só o pacto. Precisa haver o matrimônio. Então, assim, o que dá eficácia ao pacto antinupcial é o matrimônio. É a união. Mas aí você me explica uma coisa. E essas pessoas que normalmente acabam não registrando, eu vou usar esse o termo, né? Então não foram no cartório, não houve o registro do casamento, mas elas estão juntas, elas moram juntas. Então, assim, vivem, né, como um casal. Entra também nesse pacto? Aí o pacto não tem validade. No caso, vai ser aplicado a esse casal a comunhão parcial de bens, que é o regime legal adotado. Porque é o que muita gente vive. Exato. Hoje em dia, né? Principalmente a pessoa que ela já saiu de um casamento, então ela retoma a vida, ela conhece um novo parceiro, eles começam a viver juntos, mas não oficializam. Então aí entra... É por isso que é muito importante ter uma orientação sobre o regime de bens. Sim. Porque o regime de bens, ele afeta não só a constância da união dos casais envolvidos, como ele afeta também o direito sucessório. E isso muitas pessoas se enganam, as pessoas assim não têm realmente o pleno conhecimento. O pacto antinupcial, ele tem que ter os requisitos de validade, ele tem que ser muito bem feito para ele ter validade. Inclusive, além desses regimes que eu falei que existem aqui no nosso Código Civil, que são os 4 regimes elencados, além desses, se você hoje quiser escolher fazer um regime de bens com o seu companheiro e registrar em cartório para ter validade, você pode escolher, desde que não fira os princípios constitucionais e as leis de ordem pública do nosso Código Civil. Então você pode ter um regime híbrido. Né? Nós temos até agora também, que veio com o novo código, um regime chamado regime de participação final nos aquestos. Ele foi introduzido pelo novo Código Civil de 2002, que passou a ter vigência no dia 11 de janeiro de 2003. E é um regime que ele funciona da seguinte forma. Os bens, durante a constância do casamento, é como se fosse uma separação total de bens. Só que se por acaso esse casamento se dissolver, ele funciona como comunhão parcial de bens. Então, é levantado assim os haveres, os rendimentos havidos na constância do casamento. Entendi. É necessário ter livros contábeis. Na verdade, é um regime que não pegou, entre aspas, por ser um pouco mais trabalhoso e pelo fato de, durante a constância desse regime, nada se comunica. Mas depois, quando termina o regime, são aplicadas as regras da comunhão parcial de bens.
Então é um regime que não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou pelo fato até, aí nós voltamos no início do relacionamento, no início de casamento, onde tudo é tão lindo. Flores, né? Sim, São flores. sim. A paixão ainda conduz o sentimento da pessoa. Então não há essa preocupação do início e durante o relacionamento de você ficar aí escrevendo ou registrando o que comprou, o que deixou de comprar, porque você vê naquela união como uma coisa só. Exatamente. Né? Uma parceria mesmo. Se torna um regime um pouco mais trabalhoso. Trabalhoso. Então, no dia a dia, na rotina, depois de você já ter escolhido o seu regime de bens, havendo amor, união, você confia. Claro. Né? Você confia que aquilo vai acontecer de uma determinada maneira e são escolhidas as regras referentes ao regime que ambos optaram. Isso. O que acontece muito na prática, sabe, Michele, é que no final dos relacionamentos, às vezes o cônjuge, né, o ex-cônjuge ou o ex-companheiro, ele quer que seja aplicada as regras de um regime que ele não escolheu anteriormente. Entendi. Então, tem muitos casos, assim, que principalmente já atuei, em que, por exemplo, a pessoa era casada em comunhão parcial de bens. Certo. E trouxe bens anteriores ao casamento, são os chamados bens particulares. Certo. Depois, houve aí um divórcio, né, uma separação judicial. Um dos cônjuges quer a participação naqueles bens trazidos antes do casamento. Ou seja, se não está na lei, não é devido. Mas a pessoa, assim, por meio de um litigioso, ela quer porque quer fazer com que aqueles bens sejam devidos. Ou seja, essa pessoa teria que ter se casado sob o regime da comunhão universal de bens, não no regime da comunhão parcial de bens. Entendi. Entendeu? Então, assim, o trabalho que as partes acabam dando para o Poder Judiciário, né, que aqui em Catanduva nós estamos muito bem representados, muito bem servidos por um cartório maravilhoso, magistrados e tudo, por quê? Porque eles querem que seja aplicado um regime que não foi escolhido anteriormente. Então, é aquela coisa assim, eu quero agora ter vantagens, né? Então, foi trazido um bem singular antes do casamento, foi feito o casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, e aí na divisão, no divórcio, o que a pessoa quer? Metade daquele bem. Quer metade daquele bem que não era dela, ou não era dele. Isso, e que não tem o direito. Então, aí é que existem as discórdias. E é muita coisa que acaba, muita água, né, que corre por baixo dessa ponte. Mas olha, vocês estão percebendo que o tema é muito extenso e muito denso também. Mas nós vamos para um rápido comercial, nós voltamos já. É complexo, né? Muito. É complexo. E ainda a dei pessoa o exemplo que tinha que ser dado. Mas ainda vou fazer uma outra pergunta. Aí vou fazer. Will Flores. Flores para todas as ocasiões. Decorações de casamentos, 15 anos, formaturas e todos os tipos de eventos. Cesta de café da manhã, bichos de pelúcia e muito mais. O nosso atendimento é personalizado. Oferecemos os melhores preços da cidade. Confiram. Will Flores. Presente em todos os momentos de sua vida. Acesse nossa fanpage no Facebook e nosso site willflores.com.br. Mas eu só posso dizer que eu só fico bem ao seu lado. Ou você de Catanduva, dia 22 de setembro, estarei aí no Clube de Tênis Catanduva, levando o meu Jardim Pomar. Aguardo todos vocês, 22 de setembro, hein? Apareçam. Eu já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir sem seus braços. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você.
Planeta Surf, agora em novo endereço. Rua Bahia, número 259, no centro de Catanduva. Pensou em material personalizado? Imperium Bordados, na Rua Recife 311, no centro de Catanduva. Você conhece Paulo Zulu Modelo? Como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Realmente é um assunto que mexe muito, né? Mexe com sentimentos. Eu imagino que o momento da separação, o momento do divórcio sempre é algo muito difícil, triste e pior ainda, envolve bens materiais, envolve filho, bom, envolve tudo, né? Na verdade, as pessoas se esquecem que o maior patrimônio de um casamento, o maior tesouro que um casamento pode ter são os filhos. Sim. E, infelizmente, na prática, nós vemos que os filhos eles são usados para um dos ex-cônjuges terem algum benefício. Isso é muito triste, porque as crianças não devem ser envolvidas, né? Patrimônio é patrimônio, filhos são filhos. Concordo. Então, os direitos dos filhos, eles são previstos no Código e são respeitados desde o regime de bens até depois na sucessão. Os filhos são herdeiros necessários dos cônjuges, sempre. Não existe uma disposição em contrário sobre isso. Né? Ficou faltando aí no regime. Vamos falar sobre a separação, né? O regime da separação total de bens. Por opção, então requer um pacto antinupcial com escritura pública, registrado em cartório, requer que seja concluído, seja efetivado o casamento. Agora, o pacto antinupcial, ele precisa ser muito bem elaborado. Por quê? Na separação total de bens, os bens havidos antes do casamento não comunicam e durante o casamento também não comunicam ao cônjuge. Ok. Eu administro os meus bens, o meu marido administra os bens dele, separação total de bens. Certo. Acontece que se você me perguntar, e se houver uma morte? Se um deles falecerem, isso, né? Como ficam os bens tendo filhos? Tendo filhos, logicamente que os bens vão ser divididos entre os herdeiros. Acontece que se não houver previsão em contrário no pacto antinupcial, a herança também vai ser dividida para o cônjuge sobrevivente, mesmo no regime da separação total de bens. Então, como entendeu o nosso legislador? O nosso legislador entendeu da seguinte forma: onde houver meação, não há sucessão. Certo. Havendo meação, não há sucessão. Não havendo meação, há sucessão. Não sei se eu fui clara agora. Vamos explicar um pouquinho mais? Por exemplo, no regime da separação total de bens, não há meação dos bens, não há divisão dos bens havidos na constância do casamento. Mas se o cônjuge morrer, e se isso não estiver previsto no pacto, de que ele não será herdeiro, ele se tornará herdeiro juntamente com os filhos. Na comunhão universal de bens, como já há meação total de todos os bens havidos durante a constância do casamento, na separação, o cônjuge não herda. Somente os filhos. Aliás, há ainda uma discussão. Entender um pouquinho, né? Há ainda uma discussão sobre os bens particulares. Se o cônjuge herdaria os bens particulares, né? Aqueles trazidos antes e tudo. Então, assim,
há essa discussão no regime de comunhão parcial de bens e Maria Helena Diniz disse que o cônjuge deve participar dessa divisão. Entendi. Então, é um assunto muito complexo. Muito complexo. É bem Aí, complexo. realmente, eu acho que assim, é claro que aqui nós estamos dando uma explanação sobre o tema, uma explicação bem superficial. Para quem tiver interesse, tem que procurar um advogado e se informar, que é a melhor forma. Agora, tem uma pergunta que eu gostaria de compreender também em tudo isso. Por exemplo, tem o casal trabalha junto, o marido tem o seu trabalho, a esposa tem o seu trabalho, juntos eles unem forças e começam então a construir a sua vida. Mas vamos dizer que eles acabam assim, eles compram uma casa, a casa vai só para o nome do marido ou da esposa, tá? Vamos dar o exemplo para ambos. Eles compram um carro, vai para o nome do marido ou da esposa, sempre para o nome de um deles. Em qual regime seria? No regime parcial. Da comunhão parcial, regime que é legal. Isso, que é o que hoje está assim, a tendência atual, né, Cris? Então, como que fica quando vem a separação? Se caso, né, chegar realmente a ver a separação. No regime da comunhão parcial de bens, se o marido, por exemplo, compra um carro e coloca só no nome dele, ou ele compra uma casa e coloca só no nome dele, e vai deixando a esposa de lado, isso não importa, isso não importa. Na ocasião da separação, do divórcio, esses bens adquiridos na constância do casamento vão ser divididos em partes iguais. Certo. Vão ser divididos em partes iguais. Entendi. Então não importa, no regime da comunhão parcial de bens, é absolutamente assim inócuo fazer isso. Então não vai haver problema. Não tem efeito nenhum. Agora, uma outra inovação que eu gostaria de trazer para vocês é que atualmente o código ele permite a alteração do regime de bens. Então, a alteração do regime de bens, havendo motivos relevantes, estando as duas partes em comum acordo, e desde que não prejudique direitos de terceiros, pode ser feita através de uma ação. É uma ação judicial, né, de alteração de bens. Então, só pode ser alterado por meio da ação, não é feito isso em cartório, e aí o juiz ele dá um alvará judicial, desde que preenchido todos os requisitos, para alteração do regime de bens. Então não há porquê hoje em dia a pessoa querer ter um regime se ela vive num outro regime, porque há essa opção que o legislador concedeu. Entendeu? Que ótimo isso, Muito né? bom, é uma evolução. É uma evolução. Eu estou vendo, pelo que assim, você vem trazendo de informações para a gente, que a lei, nesse caso da vara civil, da vara familiar, ela vem tendo alterações, vem trazendo benefícios constantes, né? Sim, sim. O intuito da lei é atender às necessidades da sociedade e se adequar às famílias que estão sendo constituídas a essa modernidade. É por isso que no início eu disse que era irrelevante a escolha do regime de bens. Depois passou a ser um fato assim, não muito bem visto. Hoje eu digo que precisa haver essa escolha de uma forma lúcida, de uma forma responsável, até para que o casamento ou a união estável, ela possa se dar de uma maneira harmônica, para que seja transparente, que as pessoas realmente tenham aquilo no regime de bens que elas foram buscar com a união, né? Então é imprescindível hoje ter um esclarecimento, saber escolher o regime de bens. A lei abriu assim um leque muito bom por meio do pacto antinupcial. Então, assim, o que eu vou querer que comunique, o que eu não vou querer que comunique, quais são os bens que eu tenho antes. Eu acho muito bom considerar os bens havidos antes para depois poder escolher o regime de bens. Sem dúvida. É imprescindível que o pacto antinupcial seja muito bem feito também, porque senão, às vezes, eu já tive casos que a pessoa casou com separação total e depois, poxa, deixou tudo, só tinha um filho, deixou tudo, né, para quem? Fica para o cônjuge sobrevivente e para o filho. Então, há necessidade dessa análise do caso concreto de cada um para que o regime de bens atenda o seu objetivo final. Bom, o que nós queremos aqui nesse nosso bate-papo é realmente informar a população da real necessidade de informações. Então, vocês que tiverem dúvidas, que tiverem, assim, passando por uma situação difícil, procure
procure um advogado, uma advogada, procure um profissional da área para orientá-los, para direcioná-los. Informação é sempre a melhor forma e o diálogo de resolver todas essas pendências. Doutora Cristiane Perry, um beijo grande. Muito obrigada, muito obrigada. Michele, um beijo para você, um abraço a todos aí que estão nos assistindo, né? E pode deixar que eu vou trazer ela de volta. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Imagina, e com o seu público maravilhoso. Prazer é todo nosso. Muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande no coração de todos e até mais.